assunto que estava em moda, mas depois do Covid até que perdeu um pouco do protagonismo, né? Mas a gente precisa falar um pouco, então, sobre liquefação de rejeitos, dada as situações que a gente tem vivido nos últimos anos com essas barragens que têm tido acidentes. Vamos lá. Ainda bem que a organização me falou que a palestra é online, que assim a gente aparece um pouquinho, né? Então, eu tomei o cuidado de me espelhar nesse gatinho quando ele faz uma palestra de áudio e vídeo. Porque quando é só áudio... Quando é só áudio, a situação é um pouco diferente, né? Então, eu hoje dei uma arrumadinha aqui e vamos lá. Eu vou aqui apresentar a fala de dois importantes autores. O primeiro é o Morgenstern, que todos vocês devem conhecer, né? Ele diz que se uma estrutura não atende a condições de segurança quanto à liquefação, um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai romper. E o outro é o Gilberto Gil, que diz que mistérios sempre hão de pintar por aí. E gatilhos para liquefação também, porque daqui a pouco nós vamos discutir também essa história dos gatilhos, que os gatilhos são sempre meio que inéditos que têm acontecido e que se justifica as rupturas que a gente está tendo. No Brasil, entre 2013 e 2019, que nós não terminamos 2020, espero que terminemos sem nenhum outro acidente, nós tivemos 3 rupturas, grandes rupturas de barragens de rejeito por liquefação estática. Isso dá uma média de uma ruína de barragem a cada 2 anos. Isso é um número inaceitável. Quando a gente pensa que dimensiona um vertedouro de uma barragem, por exemplo, para 10 mil anos ou para vazão máxima provável, é inaceitável um período de retorno de 2 anos para rupturas de barragens por liquefação estática, né? Então, vamos ver aqui, tá? A barragem de Herculano, em Minas Gerais, ela rompeu em 2013 e teve 3 mortes. Uma coisa bem grave. Depois nós temos Fundão, em 2015 rompeu também, né? Tem o antes e o depois aí de Fundão. Não sobra nada. A liquefação é um método é um meio de ruína horroroso, né? Porque ele deixa sequelas por vários anos. O Grupo Renova está escrevendo agora, colocando na internet, que a água do Rio Doce está recuperada, né? Isso nós estamos em 2020. São 5 anos desde a ruptura de Fundão e agora que o Rio Doce, ele estava se recuperando, claro, mas agora que ele está, pelo menos, sendo anunciado como limpo. E, em 2019, a ruptura da barragem B1, córrego do Feijão, que foi esse acidente com centenas de mortes, uma situação trágica mesmo, né? Vamos ver aqui um... Ops. Vamos assistir esse vídeo. Muitos de vocês devem ter visto já isso, mas é impressionante. Por que as barragens de rejeito apresentam um maior índice de acidentes que as barragens de contenção de água? Sim, as barragens para contenção de água, ainda que elas tenham muitos inimigos, né, por aí, elas controlam cheias, elas irrigam plantações,
geram energia, abastecem de água as populações, fornecem lazer. Ou seja, ela, ainda que ambientalmente tenham seus detratores, tem utilidade e tem uma função importante social, né? E as barragens de rejeito? O que elas trazem? Dor de cabeça e despesa para o empreendedor. Enquanto as barragens de contenção de água trazem dinheiro, né, para quem produz energia, ou para quem abastece as cidades, ou para quem irriga sua plantação, as barragens de rejeito só são uma despesa, não trazem nenhum benefício para o empreendedor. É um mal que eles chamam de mal necessário, né? Como é que são as barragens de rejeito ou como é que elas podem ser? As barragens podem ser do tipo normal que a gente usa para conter água, né? Só que em vez de conter água, ela pode conter rejeitos, como nesse exemplo que a gente está mostrando aqui. É uma barragem feita numa etapa única, que tem, nesse caso aqui, tem um núcleo, tem uma zona de drenagem e os rejeitos a montante. Elas podem também ser do tipo construída em etapas ou em alteamentos sucessivos. Por que isso? Porque para não se fazer um desembolso de dinheiro logo no começo, né? Eu vou fazer uma barragem. Existe barragem de rejeito com 200 metros, com 180 metros. Ao invés de você fazer 180 metros de uma vez e ficar enchendo de rejeitos, o que as mineradoras fazem? Elas fazem um primeiro dique de partida, lançam rejeito, e quando está se esgotando o reservatório daquele primeiro dique, fazem um alteamento, e assim sucessivamente, à medida que eles vão recebendo o dinheiro da venda do minério, eles vão alteando a barragem de rejeito. Aqui nós temos 3 tipos de barragens com alteamentos sucessivos. As alteadas para montante, as alteadas para jusante e as alteadas em linha de centro. O que tem de diferente nisso? Nas alteadas para montante, os diques de alteamento eles são apoiados sobre o próprio rejeito. As barragens alteadas para jusante, elas não se apoiam no rejeito, elas simplesmente se apoiam no dique inicial e se estendem para jusante. Ou seja, são barragens que não se apoiam sobre os rejeitos. E tem a barragem alteada em linha de centro, em que parte da barragem se apoia no rejeito e parte da barragem vai para jusante, similarmente à barragem do caso B que a gente está mostrando aqui. Qual a diferença entre elas? Bom, eu mostrei aqui que na barragem alteada para montante, você tem um custo com diques equivalente a uma área A1, referente a uma área A1. Se você fizer uma barragem alteada para jusante, a área é 3 vezes A1, ou seja, eu tenho um dispêndio em construir barragens, diques, 3 vezes maior do que no primeiro caso. E na barragem linha de centro, eu tenho uma situação intermediária em que eu tenho 2 vezes uma área equivalente à barragem de montante. Qual é a mais econômica? Obviamente, a barragem alteada para montante. E a mais cara é a barragem alteada para jusante. Esse negócio de barragem alteada em linha de centro, hoje vocês não vão ver mais, mas existiu uma mineradora que tinha todas as suas barragens na internet, né, no seu site, e tinha uma barragem que ela chamava que dizia-se barragem alteada em linha de centro, levemente voltada para montante. É um eufemismo, né, para dizer que a barragem era uma barragem alteada para montante. Exemplos de barragem em etapa única para contenção de rejeitos. Aqui nós estamos vendo a barragem de Laranjeiras, que é uma barragem em operação. No momento ela não está operando porque apareceu um problema na barragem, uma trinca, mas é o tipo da barragem que tem segurança,
E ao lado está sendo executada uma outra barragem do mesmo tipo, a gente vê aí na foto do Google, que é a barragem do Torto, que está... Isso não é nome para dar para barragem, né? Mas está aí a barragem do Torto, está em execução, e espera-se que o ano que vem ela já esteja atuando como contenção de rejeitos. Um exemplo de barragem alteada para jusante é a barragem da Anglo-América, em Conceição do Mato Dentro. A gente pode ver na foto mais acima como ela era, né, com o primeiro alteamento, e agora ela sendo alteada para jusante, num segundo alteamento. Ainda está previsto mais um também alteado para jusante. E um exemplo de barragem alteada em linha de centro é Forquilha 4, da mina de Fábrica. Então, nós temos várias barragens construídas de vários jeitos. Agora, essas é que são as vilãs, né? As barragens alteadas para montante. Está aqui uma foto da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, aquela que rompeu agora em 2019. Está aqui uma foto dela ainda íntegra, né? E tem aqui uma foto também de uma outra barragem, que é a Sul Superior, que essa está íntegra ainda também, mas ela está em nível 3, né? As pessoas à frente dela foram desalojadas. Aliás, praticamente todas as barragens alteadas para montante não têm conseguido mais o tal do atestado de estabilidade e estão sendo reconsideradas em seus níveis de segurança, e a maioria delas está com toda a área de jusante, de autossalvamento, já evacuada. A de Sul Superior é um caso, por exemplo. Nas barragens alteadas para montante, como é que é feito o lançamento do rejeito no reservatório? A partir daquele dique inicial, ou dos diques de alteamento, é lançado através de espigoteamento ou de uma descarga direta seccionada que vai se alargando ao longo da crista, mas sempre a partir da crista do dique de partida, formando uma praia que a gente vê aqui. E nesse slide é interessante notar que a barragem alteada para montante ela tinha o conceito, né, de que num primeiro lançamento, você tem uma zona de alta permeabilidade, média permeabilidade seguir e lamas no fim. Essa divisão se dá naturalmente quando você tem a segregação do material lançado. O mais grosso, o mais pesado, na verdade não o mais grosso, o mais pesado se situa próximo à crista do dique, e assim sucessivamente os mais finos vão lá para o fim do reservatório. Com isso, a gente teria, na zona mais próxima à face, um material de alta permeabilidade, em contraposição a uma zona intermediária de média permeabilidade, e a zona de baixa permeabilidade se situaria apenas no fundo do reservatório. Existia, né, um empilhamento drenado. O empilhamento drenado é uma barragem alteada para montante, só que ela não tem mais a fração fina. Ela é um material que tem drenos de fundo e que o rejeito passou por uma deslamagem. Teoricamente, ela teria que, assim como numa barragem alteada para montante, ter o lançamento a partir da crista dos diques de alteamento. Mas aqui a gente vê, eu assinalei em vermelho aqui, a posição de onde foram lançados em algum tempo os rejeitos. Vejam que essa questão da segregação, que é um conceito e que tem que estar associado a um lançamento a partir da crista, acaba não acontecendo necessariamente, e aí você tem a segregação em lugares que não tem nenhum interesse, e você tem um material mais fino, pode ter um material mais fino próximo à face, o que é indesejável numa barragem alteada para montante.
Quais são os problemas, então, que a gente vê nessas barragens alteadas para montante? Aqui tem uma barragenzinha, vamos vendo aqui, ó. Falta de conhecimento das propriedades dos materiais. Não existe, nessas barragens, um acompanhamento do material que está sendo depositado no reservatório ao longo do tempo. Você pede as granulometrias, sequer a gente tem isso muito claramente, principalmente para as barragens mais antigas. Outro problema é a falta de estudos de estabilidade voltados para a liquefação. Até 2010, nem se falava em liquefação. Os estudos eram todos simplesmente drenados, né? E hoje a gente sabe que a liquefação tem que ser olhada desde o início. Outro problema que eu até mostrei é que os rejeitos não são segregados por crista, às vezes eles são lançados a montante no reservatório e acaba tendo uma permeabilidade baixa próxima à face. Com isso, a gente tem rejeitos fofos abaixo da linha freática, que é alta, e temos taludes íngremes, porque os projetos antigos eles faziam só essas contas relativas a situações drenadas, né, de operação, e a consequência da freática elevada é de uma grande porção saturada. Então, eu tenho rejeito fofo, freática elevada, talude íngreme, falta de estudo de liquefação, rejeitos não segregados, enfim. A somatória de tudo isso leva a um potencial de liquefação e de ruína dessas barragens alteadas para montante. Vamos falar agora sobre a liquefação. Em 1918, o Hazen, aquele do Hazen William mesmo, chamou de liquefação, pela primeira vez, o que aconteceu, e ele assistiu, na barragem de Calaveras. Eu não sei por que chama Calaveras, ou se escreverem errado, é Caravelas, nunca soube isso, mas a liquefação veio daqui, a palavra. Então, eu tenho uma foto da barragem de Calaveras, antes da ruptura e depois da ruptura por liquefação, no talude de montante. O que é liquefação? O Jeffreys e Beam tem um livro importantíssimo sobre liquefação de areias. Eles definem que liquefação de um solo é um fenômeno no qual o solo perde muito de sua resistência ou rigidez, em geral por um curto período de tempo, mas, todavia, longo o suficiente para ser a causa de muitas rupturas com mortes e algumas grandes perdas financeiras. Eu acho que esse conceito é perfeito para a liquefação. O quadrinho abaixo mostra o que acontece. A resistência do solo ela é levada até o ponto P e depois, abruptamente, quando chega nesse pico, a gente vai falar sobre a resistência de pico daqui a pouco, a resistência cai e fica apenas uma pequena porcentagem do que já foi antes de atingir o pico, gerando essas rupturas que a gente vê por aí com liquefação. A resistência é tão baixa que parece um líquido mesmo que está e que se move, né? É uma liquefação em fluxo, que é chamado. Um dos primeiros estudiosos sobre a liquefação foi o Casagrande, né? O Arthur Casagrande, que foi professor no MIT, professor em Harvard. E em 1936 ele fez a sua primeira publicação sobre esse assunto, e ele dizia das características dos solos sem coesão afetando a estabilidade de taludes e aterros. Então, ele viu que as areias densas, elas expandem durante o cisalhamento, e as areias fofas,
elas comprimem durante o cisalhamento. Ou seja, você tem um comportamento contrátil ou você tem um comportamento expansivo no sentido de que ruptura. E aí ele disse que havia um índice de vazios crítico, que acima desse índice de vazios, o solo estava no estado fofo e abaixo do índice de vazios, eles estavam num estado denso. As areias fofas, nesse trabalho ele já falava, estão sujeitas a escorregamento em fluxo. Ele não dizia ainda a palavra liquefação, mas ele já dizia isso, que as areias fofas são suscetíveis a um escorregamento em fluxo. As areias densas não estão sujeitas ao escorregamento em fluxo, porque elas ganham resistência, elas se expandem, né, para romper. Também diz o Casagrande, muitos solos não coesivos grossos ou muito bem graduados são relativamente estáveis, mesmo fofos. Ele quis dizer que enrocamentos, britas, eles, mesmo em estados relativamente fofos, eles não liquefazem, porque eles são muito permeáveis, né? Solos não coesivos acima do ecrítico podem ser compactados por máquinas vibratórias e estabilizados. Então, aqui ele já dizia que a gente não deve conviver com areias ou materiais granulares sem coesão fofos. Meses depois, o Casagrande continuou seus ensaios e discute que o índice de vazios crítico é função da tensão normal. Ou seja, antes ele dizia que existia um índice de vazios críticos, mas aí ele viu, através dos ensaios que ele continuou fazendo, que existe um índice de vazios críticos associado a cada tensão normal, que é o que a gente vê aqui ao lado pela primeira vez, e ele já mostra aqui. Ele mostra uma linha que divide o universo fofo do universo compacto. E então passa-se a ter uma linha com a tensão normal versus o índice de vazios ou a densidade relativa, ou, desculpe, a compacidade relativa. Os solos densos, eles têm um comportamento dilatante, os solos fofos têm um comportamento contrátil, e no índice de vazios para uma determinada tensão normal, você tem um índice de vazios crítico que cai na linha que hoje a gente chama a linha de estado crítico. O Casagrande começou seus ensaios sempre com ensaios de cisalhamento direto, que não tinha um grande controle sobre os volumes, que variavam, que ele não conseguia fazer ensaios com condições não drenadas, e ele estava buscando isso. Mas o primeiro equipamento que ele projetou, com a ajuda dos seus alunos, para ensaios trexiais, foi para ensaios drenados ainda, mas ele já conseguia ter um controle da variação de volume, essa coisa do contrátil e do dilatante, né? Então, um material que está acima da linha que ele chamou de E-line, né, a linha dos índices de vazios críticos versus a tensão normal, ele tende a vir para essa linha de estado crítico, um ponto acima. Ele pode vir variando o índice de vazios, como ele fazia no seu ensaio drenado, né? E muito interessante que ele não tinha ainda equipamento para fazer ensaio não drenado, mas ele imaginou que quando uma areia é submetida a uma situação de cisalhamento em condições não drenadas, ou seja, em que ela não pode mudar de volume, ele ficou imaginando o que acontecia. Então, ele pensou, né, teve essa visão de que ocorre uma transferência de tensões
da estrutura do solo para a água, gerando poropressões importantes. Então, apesar de ele não ter o ensaio ainda para ver isso, ele visualizava já que numa condição não drenada, uma areia fofa saturada, claro, geraria elevadas poropressões e tenderia para a sua linha de estado crítico. Em 1938, ele fez uma segunda palestra sobre o assunto, que estão aqui em Boston, Massachusetts, nos proceedings de uma conferência, né? Então, ele repetiu, né, a sua visualização, que todos os pares E, tensão normal, que estão localizados à esquerda da linha E, que ele ainda não chamava de linha de estado crítico, mas ele chamava de linha E, representar um estado em que a areia é dilatante e é segura quanto à liquefação. Então, o material abaixo dessa linha E é seguro quanto à liquefação, palavras do Casagrande. Todos os pares E sigma normal acima ou à direita da linha E representam estados em que a areia é contrátil e ela pode produzir uma ruptura por fluxo, né, que é uma liquefação, se o ponto estiver bem à direita de E, para que no estado liquefeito a tensão caia a uma pequena fração daquela que existia no início do cisalhamento. Ou seja, quanto mais fofo o material, ele caminhando para a linha de estado crítico, ele vai perder muito da sua resistência que havia no início do cisalhamento. Por isso que a gente vê esses processos de liquefação. E ele também dizia que quanto maior a tensão confinante, menor é o índice de vazios crítico correspondente. Então, o Casagrande achou que tinha fechado a história da liquefação em 1938. Em setembro de 38, pouquinho depois da apresentação que ele fez naquele congresso, a barragem de Fort Peck, que é uma barragem muito grande, ela rompeu por liquefação no seu talude de montante. A gente vê aí a foto dela antes da ruptura e depois da ruptura. Essa barragem era no Rio Missouri. E é engraçado, né? Porque eu sempre comento isso, que as barragens dos americanos, elas rompem para montante, né? E as nossas rompem todas para jusante, fazendo esse estrago danado. Mas vamos lá. Então, quando rompeu o Fort Peck, ela estava sendo construída em aterro hidráulico, que é um processo similar ao que se usa no lançamento das barragens alteadas para montante. Faltavam poucos metros para o coroamento, o lago já estava em fase de enchimento, a massa rompida, aquela que apareceu na foto anterior, que está aqui, ela tinha 8 milhões de metros cúbicos. É muita coisa. Parece pequena porque ela pega só um pedaço da barragem, né? Mas 8 milhões de metros cúbicos é um volume... Bom, a barragem B1 tinha 8 milhões de metros cúbicos, para vocês terem uma ideia. Que rompeu também. A configuração final da massa rompida era praticamente plana, como mostra a figurinha aqui embaixo. O movimento aconteceu em 3 minutos e algumas porções do pé moveram-se 400 metros, como que com a velocidade de um rio rápido, né? Tudo apontava para uma liquefação. Bom, começou uma saga para o Casagrande, que pensou que tinha resolvido a história do índice de vazios críticos. O Corps of Engineers formou um board para diagnosticar a causa e o fenômeno envolvidos na ruptura de Fort Peck, isso em 1938. Eles coletaram amostras indeformadas de grande diâmetro, com congelamento, e esse amostrador Calix, que eu não conheço, mas que parece que tira grandes amostras. Ensaios triaxiais drenados, veja, na época só tinha drenado, conduzidos segundo os procedimentos de Casagrande, né, para definir a linha de estado crítico,
E a interpretação que se teve foi que os pontos de E e tensão normal que existiam na barragem estavam abaixo da linha de estado crítico. Portanto, eles eram, teoricamente, dilatantes e não poderiam romper por liquefação, segundo o que o Casagrande tinha estabelecido nessas suas teorias apresentadas há pouco tempo, quando o board foi formado, pouco antes do board ser formado. Conclusões. Como todo mundo acreditou nos resultados dos ensaios de laboratório, o que a gente não deve fazer, a maioria do board disse que não houve liquefação, e sim uma ruptura comum de talude. A minoria do board, incluindo o Casagrande, isso que foi muito interessante, disse que houve liquefação. E realmente houve uma liquefação. O Casagrande, ele ficou inconformado de ter desenvolvido toda aquela teoria e daí aconteceu uma liquefação e não caber o resultado dentro do que ele tinha instruído como condução para esse fenômeno. Ele passou muitos anos, o Casagrande, tentando mostrar que Forte Peck tinha tido uma ruptura por liquefação. Então, o que estava errado ali naquela interpretação é que talvez a linha de estado crítico não estivesse bem estabelecida com os procedimentos de ensaio que tinha na época. Ele, então, passou muitos anos tentando mostrar isso, né? Que a ruptura de Forte Peck, na verdade, era uma liquefação, e o que estava errado ali era a questão de estabelecimento dessa linha. Em 50, já nas décadas de 50, já foram criados os ensaios triaxiais que faziam ensaios não drenados, mas os ensaios não drenados para liquefação com carga controlada, que foram os primeiros tipos que foram conhecidos, que foram criados, eles tinham um problema sério, né? Quando atingiu o pico, você não conseguia medir mais nada, porque a ruptura era muito rápida. Aí o Casagrande falou, bom, nós temos que então investir em alguma coisa que meça as resistências depois do pico de ruptura. E então começou-se também com a história da manutenção de uma velocidade axial constante para fazer o ensaio e não mais de carga controlada. E aí o Casagrande começou a fazer ensaios desse tipo e não conseguiu ainda provar que Forte Peck tinha tido um processo de liquefação. Em 1969, um rapaz pediu a ele uma sugestão para fazer um doutorado. Esse rapaz era o Gonzalo Castro, um homem muito importante hoje que a gente tem na história de todo esse trabalho sobre liquefação, que continuou mesmo após o Casagrande trabalhando nessa área. O Gonzalo Castro aceitou a sugestão do Casagrande, que era seu orientador, de fazer ensaios triaxiais a carga controlada, mas que pudesse medir a resistência pós-pico. Tinha que ser alguma coisa automatizada. E assim ele desenvolveu a tese dele e conseguiu criar esse equipamento. E ele diz na sua tese de doutorado, que existem 3 tipos de comportamento no equipamento que ele criou, claramente observados. O primeiro que a gente vê aqui, que é a curva A, é a liquefação. O material atinge um pico e cai brutalmente de resistência após esse pico. Esse ensaio foi feito com uma compacidade relativa de 30% no corpo de prova. O ensaio B, ele quer liquefazer, mas depois desiste
ele atinge um pico, cai, mas não cai muito, volta a crescer depois a resistência, que ele chamou de liquefação limitada. Esse corpo de prova, que ele fez todos na mesma pressão, ele tinha uma compacidade relativa de 44%. Aqui no C, ele já fez um corpo de prova com 47% de compacidade relativa e a resposta foi para aquela pressão confinante, igual a todos, uma resposta dilatante. E aqui no D, apenas para comparação, um ensaio triaxial drenado que mostra a variação das curvas em relação ao tipo de solicitação que está sendo imposta. Aqui a gente vê as pressões neutras versus deformação axial dos casos A, B e C. No caso C, a pressão neutra cai. No caso A, a pressão neutra é praticamente igual à tensão confinante, que era de 4 kg por centímetro quadrado nesses ensaios. A tensão efetiva final era de 0,15 kg por centímetro quadrado, era muito baixa mesmo. Vamos ver aqui com detalhe o ensaio. Esse ensaio que a gente está mostrando aqui, que apresenta uma liquefação, ele leva 14 minutos para atingir o pico de resistência do material. E depois ele leva 0,18 segundos para cair na resistência residual e finalizar o ensaio. Ou seja, a ruptura por liquefação ela é violenta e muito rápida, coisa que a gente já aprendeu por aqui, né? Aqui estão apresentados os círculos de Mohr referentes a esse ensaio. Então, nós temos aqui o círculo de tensões totais, o círculo de tensões totais durante o fluxo, né, durante a liquefação, e o círculo de tensões efetivas durante a liquefação, que é isso que a gente tem de uma resistência muito baixa. Quais foram as conclusões do Castro e do Casagrande? O Casagrande e Castro acharam que, dependendo da velocidade que você aplica axialmente, você tem uma linha de estado crítico diferente. Isso, na época, foi muito importante, né? Então, quanto mais baixa a sua velocidade de carregamento, mais a sua linha de estado crítico se situa em posições diferentes no gráfico. Obviamente, com o carregamento controlado, né, com carga controlada, você, quando joga a carga, é muito rápida a aplicação do esforço e, então, conseguiu-se estabelecer uma linha mais à esquerda do que para velocidades de carregamento mais baixas, né? Quando a carga é controlada, quando é carga controlada, nós temos aqui uma linha mais baixa do que as linhas com outras velocidades. E aqui, por exemplo, é a linha do ensaio S, né? Do ensaio lento para estado crítico. Finalmente, então, com essa nova linha de separação entre o que é suscetível à liquefação e o que não é suscetível à liquefação, o Casagrande conseguiu mostrar que, na verdade, os pontos que romperam na barragem de Forte Tech estavam acima desta linha. Não estavam acima da linha do ensaio S, por exemplo, mas estavam acima desta linha que mostrava como era o estado crítico numa situação que o Casagrande dizia que era mais parecida com a natureza, porque a carga controlada é uma carga como que numa barragem, que a carga está lá, né? Está pesando, ela não é aplicada com velocidades de 1% ou o que quer que seja. Bom, então, chegou ao fim a saga do Casagrande. Ele conseguiu mostrar que, de 38 para 69, ele conseguiu mostrar
que Fort Peck rompeu por liquefação. E aí ele pensou que estava tudo resolvido, mas ele não contava, e vai dizer aqui por quê. E até 66, o fenômeno o termo liquefação foi utilizado na literatura para respostas de areias fofas, saturadas, a deformações e vibrações que resultavam em ruptura em forma de fluxo, que é o flow failure. Quando finalmente, após tantos anos, com a ajuda de Gonzalo Castro, eu acreditei ter resolvido a questão da liquefação de uma forma satisfatória, veja que ele ficou de 38 a 69 tentando achar uma solução satisfatória. Os professores Cid e Lee publicam o seu conhecido artigo denominado liquefação de areias saturadas durante carregamentos cíclicos. Está aqui o Cid. Sempre com um copinho na mão, né? O Cid, ele fez alguns experimentos com vibração, com carregamentos cíclicos, e nesses carregamentos cíclicos, ele chegava a um momento, que é o que mostra aqui embaixo, em que a poropressão é tão alta que ela se iguala à tensão de confinamento do ensaio. E as deformações axiais passam a ser extremamente importantes e grandes, né? Então, ele chamou esse momento em que a poropressão se iguala à pressão de confinamento do ensaio de liquefação. E aí começa a história do Cid e Lee versus o Casagrande. As conclusões do trabalho dos ensaios do Cid foram que quanto maior o índice de vazios, mais facilmente a liquefação ocorre. Ótimo, batia com o que o Casagrande falava, né? Quanto menor a pressão confinante, mais facilmente a liquefação ocorre. Isso era contrário ao que o Casagrande tinha testado ao longo de todos os anos. Quanto maiores as tensões ou deformações críticas, menor o número de ciclos requerido para induzir essa liquefação. Então, claro, quanto maior a tensão, menos ciclos são necessários para que você tenha esse efeito que ele chamava de liquefação, né? Que é a pressão de confinamento ser igualada pela poropressão gerada nos ensaios cíclicos. O potencial de liquefação diminui com o aumento da razão das tensões principais. Isso também o Casagrande não concordava, porque os ensaios que ele fez mostravam que quando você fazia um ensaio com anisotropia de tensões, né, de confinamento, você tinha respostas mais rápidas para a liquefação. Agora, a grande batalha foi que o Cid escreveu que podia-se iniciar uma liquefação por carregamento cíclico, mesmo em areias medianamente compactas ou mesmo densas. Aí a coisa ficou feia e o Cid e Lee e seus colaboradores tiveram uma desavença com o Casagrande. O Casagrande ficou muito incomodado com essa história do Cid dizer que areias que estão densas, que areias que estão em um estado de dilatância, quando submetidas ao cisalhamento, elas poderiam liquefazer. Então, o que ele foi fazer? Ele foi fazer os ensaios do Cid. E o que ele chegou à conclusão? Que enquanto você está aplicando os ciclos, você conduz a uma heterogeneidade no corpo de prova. Ele mostra isso aqui na figurinha do lado, a gente pode ver isso, que ele fez o ensaio como o do Cid e depois ele foi ver ao longo do corpo de prova quais eram as densidades. E ele viu que tinha densidades muito grandes embaixo, densidades muito pequenas em cima, e que isso acabava justificando o que o Cid dizia, né, que havia a liquefação. Na verdade, ele dizia que os corpos, o Casagrande dizia que os corpos ficavam heterogêneos naquele tipo de ensaio, que o efeito de borda, né, a gente vê aqui embaixo,
que é muito importante no resultado do ensaio, que você tinha altas poropressões e amolecimento no estado de pressão hidrostática e um tipo de bombeamento, né, como que uma sucção. Então, ele chegou à conclusão que, na verdade, os problemas estavam associados, os problemas que ele via, né, de areia densa liquefazer, tinha mais a ver com o ensaio do que com um comportamento na natureza. Em 76, o Casagrande diz muito sabiamente o seguinte: eu aprendi nessas décadas que sempre que eu discordei de algum colega experiente e respeitado, foi por causa de uma ou mais das seguintes razões. O colega experiente e respeitado era o Cid, tá? Nós olhamos para diferentes aspectos do mesmo problema. Nós generalizamos demais com base em diferentes cenários de dados empíricos. Nós usamos a mesma terminologia para fenômenos diferentes. Era aí que ele queria chegar, né? Ele e o Cid usavam a mesma terminologia para a liquefação e os fenômenos, segundo Casagrande, eram diferentes. Então, ele não teve dúvida. Em 76, ele chamou de liquefação real aquela resposta das areias fofas e saturadas submetidas a deformações ou vibrações que resultavam em perda de resistência e fluxos de ruptura, que era a liquefação. E chamou de liquefação cíclica aquilo que acontecia no corpo de prova que o Cid ensaiava. E ponto final. Ele dizia que a liquefação cíclica não ocorria na natureza, só no ensaio do Cid. Em 76, logo depois que o Casagrande publicou esse trabalho que a gente acabou de citar, o Cid apresenta um estado da arte da liquefação sob carregamentos cíclicos, com tudo que foi publicado desde 66, e reabre todas as discussões com o Casagrande sobre as respostas dos ensaios cíclicos e a liquefação, e o que é ou não é liquefação, enfim. Essa discussão ficou em aberto desde o final dos anos 60. A liquefação estática, real, que o Casagrande chamava, é a que ocorreu em Fort Peck. Depois, as liquefações observadas em terremotos, vibrações e outros carregamentos cíclicos ganharam um monte de nome. Liquefação cíclica, mobilidade cíclica, amolecimento cíclico, liquefação inicial, todo mundo começa trabalhos de liquefação que envolvem vibrações ou ciclos de carregamento, definindo o que ele está, como é que ele chama isso. Mas o Cid, muito esperto que era e muito bom engenheiro e ser humano, pegou os seus colaboradores e falou assim, bom, tudo isso que eu estou fazendo, todo esse bate-boca que está tendo, não leva a nada. E também não resolve a questão da avaliação do potencial de liquefação perante sismo, que era o que ele estava interessado em especialmente, né? Então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu ir numa linha de delimitar o que rompe por liquefação com sismos e o que não rompe com liquefação nos mesmos sismos, em função de algum parâmetro de resistência que os solos, que as areias apresentassem. E ele descobriu que o que todo mundo sabe, que o parâmetro mais comum que a gente tem, e principalmente nessa época que ele estava estudando, era o SPT. Então, o que o Cid fez? Ele pegou valores de SPT de lugares onde tinha havido sismos importantes e liquefação, e outros lugares que tinham tido sismos e não tinham acontecido liquefação. E ele fez, então, primeiro ele equalizou os SPTs, né? Porque o SPT muda de país para país, ele teve que fazer correções,
Tem todo um trabalho dele, primeiro para essa equalização, e depois ele conseguiu criar uma linha do que para determinados valores de sismo eu tinha um comportamento de liquefação e o que não tinha comportamento de liquefação. E isso facilitou enormemente a questão de se estabelecer se uma região vai ou não ter um sismo, sabendo se os valores de SPT e comparando com as curvas que CID, seus colaboradores e todos os estudiosos dessa mesma linha estabeleceram. É muito interessante falar aqui, o CID ele era um cara inteligentíssimo, como eu disse. Ele descobriu, né, que se o fator de segurança contra a liquefação com sismos de magnitude da ordem de 6,5 não acontecem se você tiver deformações cisalhantes baixas. Então, ele mostra que se você tem deformações cisalhantes de 0,015 a 0,025, você não gera pressão neutra significativa e, portanto, você não tem liquefação. Isso é muito interessante porque o Dobre estava estudando essa questão de ensaios e também em trabalhos de campo. Quando é que você tem deformações cisalhantes que geram o aumento de poropressão? O Dobre chega à conclusão que se você tem uma deformação cisalhante até um limite de mais ou menos 0,01%, você pode ter a solicitação cíclica que você quiser, que você não tem geração de poropressões e, portanto, não tem liquefação. E daí? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque hoje em dia, o que a gente está precisando entender também dadas essas barragens todas que estão aí e que vão ser descaracterizadas porque foram alteadas para montante e porque tem fatores de segurança baixo quanto à liquefação, que nível de vibração eu posso aceitar sem gerar poropressão? Ou seja, esse trabalho, né, de corrigir e descaracterizar uma barragem que é suscetível à liquefação, passa por eu limitar as velocidades de partícula, né? As vibrações associadas à velocidade de partícula. Mas a que nível eu posso chegar? Eu posso usar que equipamentos? Bom, se o limite da deformação de cisalhante é 0,01, e você tem uma velocidade de onda cisalhante determinada pelo cone ou pelo dilatômetro, você pode ter o limite da velocidade de partícula aceitável. E isso a gente tem usado para definir equipamentos, para fazer reforços ou para fazer qualquer tipo de atividade próximo a essas barragens de rejeito. A gente faz um teste longe da barragem, vê as vibrações que são geradas em geologias semelhantes, e aí sim se aproxima, ainda que com veículos não tripulados, dessas barragens que estão suscetíveis à liquefação. Na linha do CID, nós temos trabalhos como dos seus colaboradores. Até hoje, muita coisa tem sido feita nessa linha de o que liquefaz e o que não liquefaz perante carregamentos cíclicos. Agora, como é que eu avalio a liquefação de alguma coisa, por exemplo, de uma barragem? Que ensaios eu devo fazer? O que eu devo fazer? O Poulos, o Castro, aquele que fez a tese, e o France fizeram um trabalho muito importante, muito interessante sobre como determinar se uma barragem ou se um talude é ou não suscetível à liquefação. Em 85, então, eles fizeram um trabalho mostrando os passos. Eu vou passar por esses passos muito rapidamente, mas só para vocês terem noção do que se faz.
Primeiro, você precisa determinar o índice de vazios in situ. Precisa ser com congelamento, com blocos deformados. Bloco deformado em areia é complicado, com a real densidade ou compacidade daquela areia no campo. Porque eles mostram aqui que uma pequena diferença na densidade, né? Um aqui tem uma densidade de 1.546 quilos por metro cúbico e o outro tem 1.576 quilos por metro cúbico. Uma é suscetível à liquefação e a outra não. Então, precisa tomar cuidado para fazer a determinação do índice de vazios in situ. E exige, então, amostragens muito precisas, né? Depois, você tem que determinar a linha do steady state, ou a inclinação, no passo 2. Então, você faz um monte de ensaios com amostras moldadas em laboratório e define a linha de estado crítico, que varia muito pouco de inclinação se a areia ela tem a mesma forma dos grãos, mas ela varia bastante de posição no alinhamento aqui, dependendo de pequenas variações na granulometria. Então, definia-se uma inclinação, fazia-se, então, resistência não drenada daquelas amostras indeformadas e comparava com aquela linha das amostras compactadas, mas não terminava aí, não. Aí tinha que corrigir a resistência não drenada das amostras de campo, porque mesmo tendo maior cuidado na coleta das amostras, elas sofriam alguma expansão por serem tiradas da sua condição inicial. Então, tinha que corrigir ainda essa questão da densidade do campo. E, por fim, fazia um cálculo através de um círculo de ruptura, por exemplo, do fator de segurança em cada uma das lamelas em relação à resistência que ele determinou lá no steady state. E ele dizia que se todas as lamelas tivessem fator de segurança maior que 1,1, não ocorreria a liquefação. Ufa! Como é que faz tudo isso, né, gente? É um negócio complicado. Isso você consegue fazer na universidade, mas assim, no dia a dia, tudo isso é muito complicado. Então, apareceu uma proposta do Olson, que em 2001 escreveu uma dissertação, uma tese de doutorado, em que ele analisa casos de liquefação reais acontecidos, faz retroanálises e correlaciona a resistência com os valores de SPT e de CPTU. Ou seja, é uma coisa parecida com o que o CID fez, só que o CID fez isso para sismos e o Olson quis fazer isso para qualquer tipo de liquefação, mesmo as estáticas. O conceito básico do Olson era também do estado crítico de Roscoe, e ele dizia que todo mundo, seja no estado denso, seja no estado fofo, busca uma situação de índice de vazios críticos, estado crítico, né? Então, ele pegava um ponto, por exemplo, ele explica, né, que ele tem um ponto A numa barragem, ou a barragem alteada para montante, e que esse ponto A está situado aqui, e então ele tem uma tensão vertical e tem uma linha que passa nessa direção que eu estou mostrando aqui com o mouse, em que é a resistência de pico, né? E quando chega na resistência de pico, a resistência continua baixando e apresenta uma ruptura até chegar no ponto C, que é o ponto do
da resistência liquefeita, né? Que está na envoltória de resistência. A resistência de pico não é a envoltória de resistência. É uma coisa que acontece antes de você chegar no estado crítico ou antes de você chegar na envoltória de resistência. Isso pode acontecer, você chegar no pico, seja por uma deformação qualquer que se apresente, ou seja, por uma vibração. Então, ele dividiu em 3 partes o trabalho dele, né? Suscetibilidade, o solo é contrátil? Se ele não for contrátil, ele não rompe por liquefação. Existe um gatilho? Ou seja, existe alguma coisa que pode acontecer que leve à liquefação? Bom, se existe, tem que tentar entender o que ocorre depois do gatilho. Nem sempre que você tem uma liquefação, você tem uma ruína, né? São coisas diferentes. Eu posso ter uma liquefação atrás de uma barragem de terra que não liquefaz, que foi compactada tudo direitinho, e aquela liquefação não é uma ruína. A ruína está associada a você ter um potencial de liquefação e aquela liquefação levar a uma situação cinematicamente possível de você romper um talude ou uma barragem. Então, para a suscetibilidade à liquefação, ele pegou os trabalhos de vários autores, né? Tanto para CPT quanto para SPT, e viu quais eram as linhas que dividiam os universos em função dos valores de SPT, do que era e do que não era suscetível à liquefação, ou que era contrativo ou era dilatante, em função da profundidade ou da tensão de confinamento. Então, assim, a gente conseguia estabelecer o que era e o que não era contrátil. Se todo mundo que caía aqui à esquerda dessas linhas eram situações contráteis suscetíveis à liquefação. O que acontece à direita dessa linha, que divide que são os SPTs maiores, né? Não são suscetíveis à liquefação. Aí vinha a história do gatilho. Ruptura por deformação excessiva na fundação ou espaldares. O que aconteceu em Fort Peck foi uma deformação excessiva na fundação, por exemplo. Carregamento rápido de aterro. Se eu vou carregando muito rapidamente o aterro, né, os rejeitos ou a areia, ela também pode romper, porque ela não tem tempo de dissipar a pressão neutra gerada rapidamente por esses carregamentos. O sismo, que é um carregamento rápido, outros carregamentos dinâmicos, como por exemplo, detonações, uma elevação rápida ou muito excessiva da linha freática, quando a barragem é galgada, quando dá um piping, que você acaba modificando a geometria da barragem, né? E agora surgiu mais recentemente o desconhecido. Então, hoje a gente considera que existem gatilhos aqui que estão definidos na literatura, e o próprio Olson, recentemente, adicionou o desconhecido. Porque se vocês olharem as rupturas de fundão e da barragem B1, é difícil de enxergar o gatilho e as pessoas tentam explicar. Ou seja, não era nada dessas coisas esperadas. O mais importante do trabalho do Olson foi que ele conseguiu, fazendo a retroanálise de 30, se não me engano, 33 casos de ruína por liquefação, fazendo essa retroanálise, ele conseguiu chegar em uma relação entre a resistência não drenada de picos sob a tensão vertical antes da ruptura para o SPT e para o CPTU, tanto no pico quanto na liquefeita. Isso que ele apresenta, que eu estou mostrando aqui, ele obteve por retroanálises de casos reais. Esse é o charme do trabalho dele, é isso que as pessoas têm usado
para verificar quais são os parâmetros que você deve usar numa análise de estabilidade quanto à liquefação. E tem outras coisas que a gente vai discutir depois, mas o grande trabalho dele está aqui, está em você conseguir, através de SPT ou de valores de CPTU, você conseguir estabelecer parâmetros para estudar essa resistência, coisa que a gente não tinha no passado, ou então você tem que fazer aqueles ensaios todos. Isso é representativo de massas de milhões de metros cúbicos, com uns poucos ensaios de laboratório. E, assim, se você quiser ter representatividade, tem que fazer muitos ensaios, é muito dinheiro, é muita amostragem e é muito tempo. Assim como o Cid, o Olson conseguiu estabelecer parâmetros fáceis de você obter no campo, com parâmetros para análise de estabilidade. Então, você consegue saber o que é contrátil e o que não é contrátil dentro daqueles gráficos mostrados anteriormente. E você consegue, então, zonear o que pode e está sujeito à liquefação. Nessas regiões, você deve usar os parâmetros que ele mostra aqui atrás, né, que ele obteve por retroanálise. Fora daquelas regiões suscetíveis à liquefação, que a gente estudou aqui atrás, né, correlacionando o CPTU ou o SPT com as cargas, a gente, fora dessa região, a gente faz o trabalho de usar parâmetros efetivos, porque não há por que usar parâmetros não drenados se você não tem suscetibilidade à liquefação, se o material não é fofo ou não está saturado. Então, ele aqui mostra, por exemplo, aonde se deve usar os parâmetros não drenados, né, de pico e o liquefeito. Bom, no Brasil, após a ruptura de fundão, começou-se a estudar um pouco mais a questão da liquefação. Era muito pouco, até 2010 tinha muito pouca coisa apresentada, tinha uma dissertação de mestrado, mas muito pouca coisa. Quando rompeu o fundão, começou-se com esses estudos de estabilidade convencional, considerando, então, a resistência de pico relacionada com a tensão vertical inicial, que é o que o Olson propôs na sua tese. Então, se faz análise de estabilidade, considerei que o material é contrátil, está abaixo do nível de água, então eu uso um SU sobre sigma V, linha. Agora, qual é o FS que era aceito nessa época? Ninguém escrevia nada sobre pico, ninguém escrevia nada sobre o liquefeito. Ou seja, eu tinha um fator de segurança quando eu usava os parâmetros de pico e tinha um outro fator de segurança quando eu usava os parâmetros liquefeitos, né, já depois da liquefação, que são muito menores, né? Se a gente voltar aqui, a gente vê que enquanto, por exemplo, essa relação aqui é 0,205 mais 0,075 valor de o SPT, esse daqui é 0,03 e o outro parâmetro é o mesmo, mas aqui a gente parte de 0,205 e aqui a gente parte de 0,03. Ou seja, são números muito diferentes, né? Então, o que a gente... Deixa eu voltar lá. O que ficou faltando, então? Ficou faltando estabelecer qual é o fator de segurança de resistência não drenada, estudos feitos com resistência não drenada de pico e também com resistências não drenadas pós-pico, né, ou liquefeito. E ficou essa confusão até que rompeu a barragem de B1 do Córrego do Feijão. Quando ela rompeu,
ninguém tinha escrito ainda que fatores de segurança eram admissíveis. Todo mundo está careca de saber que quando você faz uma análise de uma barragem em operação, você tem que ter um fator de segurança maior do que 1,5 em condições normais, né? E aqui, quanto seria esse fator de segurança aceitável? Ninguém dizia muita coisa sobre isso. Então, tanto é que houve uma confusão na barragem B1 de qual se calculou qual era o valor do fator de segurança utilizando o método de Olson, e se chegou a um fator de segurança baixo, agora aquilo era aceitável ou não. Não existia muito claramente essa divisão das coisas, né? Hoje, nós vamos ver adiante, já as coisas estão um pouco mais bem estabelecidas. Mas depois da ruptura de B1, o Olson tem dado, já na época de fundão, ele deu várias consultorias, ele tem dado várias consultorias aqui no Brasil depois da B1, e agora ele manda fazer a avaliação da suscetibilidade por mais de 2 métodos. Antes ele estabelecia um método, estabeleceu na sua tese um método para fazer essa verificação, hoje ele pede para fazer por mais de um método, né? A verificação quanto à suscetibilidade à liquefação. Tem esse que ele propõe em 2009, que leva em conta a compressibilidade do rejeito. Depois ele manda verificar pelo Robertson também, de 2016. E então eu tenho que ter mais segurança em definir o que é e o que não é suscetível à liquefação. É isso que o Olson está propondo hoje, né? Para pico e para liquefeito. Então, e ele estabeleceu nessas suas consultorias que o FS para razões de resistência não drenadas de pico tem que ser maior que 1,3 e que para o liquefeito, que é aquela resistência residual, né, tem que ser maior do que 1,1. Além disso, ele está rebaixando um pouco os valores das correlações dele entre CPTU e Q, CPTU e SPT, para valores mais conservadores. Então, depois de B1, eu verifico melhor o que é o não contrátil, na opinião do Olson, eu estabeleço fatores de segurança para a condição de pico e para a condição liquefeita e ainda reduzo os parâmetros que ele achou na retroanálise dele. Em 2019, agosto, depois da ruptura, a ANM lançou a sua resolução número 13, em que ele diz que é exigido para as análises de estabilidade e estudos de suscetibilidade à liquefação, na condição não drenada, valor superior ou igual a 1,3 de resistência de pico. Agora apareceu escrito. A CEMAD e a FEAM de Minas Gerais também lançaram um termo de referência para a descaracterização de barragens alteadas para montante, isso obviamente em Minas Gerais, em que ele diz que, independentemente da condição de estabilidade definida na etapa de diagnóstico, todos os projetos de descaracterização devem considerar um fator de segurança maior ou igual a 1,3 para condições não drenadas de pico e maior que 1,1 para a condição não drenada residual. Então, hoje, a gente está numa situação de que a ANM exige só pico, mas a CEMAD e FEAM estabeleceu fatores de segurança para condições não drenadas de pico e para condições não drenadas e residuais. Nenhuma dessas barragens passa nessa condição não drenada residual e muito poucas das que existem passam para essas condições de pico. Então, todas elas vão ter que... Veja só, ressalta-se que as estruturas que não possuam os referidos fatores de segurança deverão aplicar medidas de estabilização ou reforço para atingir o mínimo dos fatores de segurança mencionados. Então, hoje a gente está vendo que estão sendo construídas backup dams à frente dessas barragens, porque se por acaso elas romperem, você tem alguma coisa para segurar os rejeitos que vão fluir. Estão sendo feitos reforços com equipamentos não tripulados, estão sendo feitos testes para verificar que velocidade de partícula esses equipamentos geram
nessas barragens, ou seja, hoje a coisa está um pouco mais organizada, né? Agora, para finalizar e para a gente refletir, essas avaliações que a gente está fazendo com o método proposto com o Olson, eles levam em conta parâmetros totais e método de equilíbrio e limite. Ótimo, nós temos uma ferramenta para fazer isso. Mas será que não é o momento da gente começar a modelar a liquefação em termos de tensões efetivas para também ajudar nos nossos estudos? Olha, esse livro, A Liquefação dos Solos, uma aproximação do estado crítico, do Jeffreys e Bean, traz o modelo North-Sand, que é um dos modelos que está sendo usado do estado crítico e que leva em consideração a questão da liquefação nessa sua modelagem, nesse seu modelo constitutivo. E leva em conta um parâmetro de estado, que no fim é a distância entre o ponto que a gente está considerando de índice de vazios e tensão de confinamento e a linha do estado crítico. No Brasil, a gente já está fazendo esses estudos em algumas barragens e todas essas, por exemplo, a apresentação do Robertson sobre a barragem B1, que ele fez o estudo para Vale, ele já também faz esses estudos levando em conta modelos constitutivos efetivos. E aí já falei demais, né? Eu vou, então, encerrar essa palestra agradecendo a todos vocês pela paciência de me ouvir e estou aberta para alguma questão ou algumas questões que se colocam por aí. Não falou demais, não. É sempre bom te ouvir. Impressionante, né, a evolução do conhecimento ao longo dos anos, né, me surpreende, me espanta muito, né, que a gente passamos pela palestra falando de toda uma linha histórica, e era um guerreiro, né, quem estudou de 1938 até 1969 para compreender os princípios de liquefação e provar que o que aconteceu foi uma liquefação, né, abriu aí um caminho enorme para estudo que hoje acontece numa velocidade muito maior, né? Impressionante. Mas você veja que as ocorrências geram essa questão de evolução rápida, né? Que nem a vacina do Covid, né? De repente vai aparecer uma aí rapidamente, coisa que leva 5 anos. E também o conhecimento, ele é motivado pelos acidentes e incidentes, né? Verdade. Regina, a gente tem uma pergunta aqui do nosso querido Sandro Sandroni. Oh, fala, Sandro, como vai? Opa, deixa eu colocar aqui a pergunta dele. Pode haver liquefação em areias quando a solicitação é lenta, de drenagem, areia drenada? No campo, pode acontecer essa liquefação quando a solicitação é lenta? Então, depende de... Essa questão de lenta ou rápida, ela tem a ver com a permeabilidade, né? Então, o que é lento e o que é rápido varia de areia para areia. Então, enquanto que em rocamentos e britas a gente não tem liquefação nunca, porque elas não são... elas rapidamente, são muito permeáveis, né? Rapidamente nem deixam gerar proteções. Eu diria que o que é lento e o que é rápido depende da permeabilidade do que a gente está falando. Quanto mais permeável o solo, mais ele consegue receber carregamentos rapidamente sem liquefazer. Mas as permeabilidades das areias estão na ordem de 10 a menos 2, 10 a menos 3, e então um sismo é muito rápido, uma movimentação na fundação é muito rápida para essas areias. Se você pega o livro do Vick, ele fala que você não pode subir uma barragem alteada para montante mais do que 10 metros por ano. Então, é muito difícil estabelecer esse limite do que é rápido e o que é lento. É melhor a gente ficar longe de tudo isso. Regina, a gente tem uma pergunta também aqui da Raísla, da Universidade de Brasília. Gostaria de saber se existe alguma relação entre liquefação e corridas dendríticas. Essas corridas podem ser consideradas como um processo que ocorre após a liquefação? A corrida de detritos, né,
é um pouco diferente, né? Porque não é equacionado e não é como a gente coloca a liquefação. Mas não deixa de ser um fenômeno parecido, né? Que você tem corridas nessas montanhas, corridas com enrocamentos rolando, mas é um fenômeno que eu diria que é diferente. A geração de poro, ali a resistência cai, né? Você tem um fenômeno progressivo. A liquefação é um fenômeno progressivo e a ruptura de detritos, né, também é um fenômeno progressivo. Mas eu diria que eles são diferentes. Temos diversas mensagens aqui, muitas de parabenizações pela apresentação, excelente, excelente. Fica até difícil localizar as perguntas, assim, uma enxurrada aqui de felicitações. Aqui, vamos ver aqui. Que bom, que bom. Temos uma pergunta aqui também. Nossa, não estou conseguindo abrir para ver de onde ela vem aqui. Parabéns pela apresentação, Regina. A susceptibilidade contra a liquefação também deve ser avaliada para materiais finos não coesivos? Em caso positivo, claro, seria possível utilizar esses mesmos métodos desenvolvidos para areias? Boa pergunta. Claro, o rejeito é um exemplo típico do que você está falando. Não sei quem que fez a pergunta. Não estou conseguindo visualizar aqui, não estou expandindo. Tá, não tem problema, não tem problema. Mas, por exemplo, os rejeitos que a gente está falando aqui, por exemplo, o rejeito da B1, eles são silto-arenosos, não coesivos, e então toda essa estrutura, todo esse arcabouço serve sim para outros materiais que não apenas as areias, né? Materiais não coesivos em geral, ele pode ser usado. Tem algumas coisas novas surgindo aí sobre cimentação, creep, mas isso depende um pouco do tipo de material que a gente está falando, mas eu diria que não há... Se você pegar esses rejeitos da B1 de fundão, que era uma mistura, teoricamente em fundão eu tinha a deslamagem do rejeito, então eu tinha um rejeito que era uma areia e depois tinha uma lama, e eles acabaram se misturando lá dentro por alguns lançamentos errados que aconteceram, mas a barragem B1 tipicamente é um silt arenoso, e esses rejeitos que a gente tem no quadrilátero ferrífero, geralmente, quando eles não sofrem a deslamagem, né, ou seja, eu tenho um rejeito único que já sai e vai para a barragem de rejeito, eles são siltes arenosos e são materiais não coesivos. Essa pergunta, deixa eu agradecer aí para o Flávio Henrique Carvalho Cardoso, foi quem nos trouxe essa contribuição, essa reflexão aí. Tenho mais uma pergunta aqui da Juliana Santos Fabre. Regina, qual a diferença prática entre empilhamento drenado e barragens a montante? Seria o empilhamento drenado a melhor solução? Não, assim, os empilhamentos drenados hoje estão na legislação considerados como barragens alteadas para montante, se elas tiverem um lançamento hidráulico como as barragens de montante. Teoricamente, os empilhamentos drenados era o nome que se dava a barragens feitas com rejeitos teoricamente deslamados, né? Que sofreram deslamagem, que seriam arenosos, que, portanto, seriam muito permeáveis e que se fazia toda uma drenagem de fundo passando por baixo do dique de partida. Teoricamente, não se estabeleciam freáticas nesses empilhamentos drenados, porque os lançamentos hidráulicos, do jeito que são feitos no Brasil, eles sempre resultam em materiais fofos, areias fofas ou siltes arenosos fofos. Então, se você tiver água, você tem a dobradinha para a liquefação. A legislação, a ANM, agora estabeleceu assim, empilhamento drenado, se foi feito por meio hidráulico, é considerado uma barragem alteada para montante e tem que ser descaracterizada também.
Agora, o que está se falando muito hoje, que é a nova panaceia, que é uma coisa para ser discutida, isso é uma outra palestra, é a questão do empilhamento de rejeito filtrado, quando ele sofre um deságue em algum nível, né? E daí ele é empilhado e compactado dentro das limitações da umidade que ele vai estar naquele momento. Hoje ninguém mais fala em empilhamento drenado, não. Fala em empilhamento drenado e rejeito filtrado, né? Que é tirar a água do rejeito e compactar na praça, coisa que os empilhamentos drenados originais não eram, né? Eles eram simplesmente lançados hidraulicamente e contavam com a segregação. E uma pergunta aqui do Álvaro Viana, da Alta Geotecnia. É possível prever a velocidade ou o tempo entre um gatilho e a ruptura sucessiva por material liquefeito? Então, se a gente olha aquele gráfico do Gonzalo Castro, você vê que entre o pico e até atingir a ruptura, a resistência residual, né, que é, afinal, o estado crítico, você tem 0,18 segundos. Quem viu aquele filminho que a Globo passou, que eu gravei aqui na palestra, vê que a barragem, se ela tivesse sido inspecionada de manhã, ninguém ia dizer que ela ia romper ao meio-dia. Ela teve outros sinais, teve outros problemas, até alguns problemas que ocorreram na tentativa de melhorar a posição da freática dentro dela, mas se a gente tivesse feito uma inspeção de manhã, nunca ia dizer que aquela barragem ia romper meio-dia. É muito rápido, ele é cruel. A liquefação é o modo de ruptura mais cruel que existe, né? Porque ele mal dá aviso e ele ocorre com uma velocidade brutal, né? É uma corrida de lama. O cara olhou para a barragem e no instante seguinte ela estava rompendo, né? Eu vou fazer só mais duas perguntas, até pela nossa agenda do dia, tá? Então, uma é do Lincoln Alves. Ele pergunta por que não estabelecer um teor de umidade de até máximo de 30% para a disposição final dos resíduos? Então, eu não sei o porquê dos 30%, né, de umidade. O que está se fazendo hoje é o que eu estou falando, estão sendo estudados os empilhamentos de rejeitos filtrados. Cada tipo de rejeito vai resultar, e cada tipo de filtragem vai resultar numa umidade. Essa umidade que vai ser estabelecida vai depender muito dos filtros que vão ser utilizados, do rejeito que vai ser filtrado. Então, não dá para você estabelecer um único número, né? Você tem que tentar... Os números mágicos que se falam por aí, que o cara promete nos filtros dele, é que você vai tirar água e ficar com uma umidade de 18%, 15%, mas depois, quando você controla a umidade, em outros empilhamentos filtrados que a gente vê no mundo, aqui a gente já tem muito pouca coisa acontecendo, você vê que esses números chegam a 22%. Então, depende muito também se leva, de como você dispõe, quanto tempo leva. Tem gente que coloca numa baia para secar um pouco mais até levar para a disposição final. Você tem que fazer os testes, não tem jeito. Para finalizar o assunto dessa primeira palestra, a última pergunta. Pode-se dizer que liquefação é o mesmo que índice de liquidez do solo? Não. Liquefação é um fenômeno associado à resistência da areia, né, em condições de cisalhamento, em que gera elevadas pressões neutras, porque não dá tempo de drenar. Então, é uma propriedade de resistência ao cisalhamento, não é um índice. Regina, muito obrigada.